Hello, hello! Sejam muito bem-vindos à nossa última live da sequência de lives que a gente está fazendo de mentalidade, que precedem o nosso desafio que começa na segunda-feira. Deixa eu colocar o tema da live de hoje. Quem for entrando, vai me dando um oi aqui, vão me dizendo, vocês já vieram nas outras lives, como é que tá aí a caminhada de vocês. Deixa eu tirar o livro aqui de baixo, que daí vai ficar numa altura legal. Pronto, melhorou. Deixa só eu ver aqui minhas anotações. Hello, hello. Como vão as coisas por aí? Bom, galera, seguinte, hoje o nosso tema da live, como eu disse, na verdade, a gente tá fazendo uma sequência de lives de mentalidade, tá? Então, de segunda-feira até hoje, a gente teve 5 lives, contando com essa de hoje, falando das coisas que todo mundo precisa pra poder destravar a cabeça, pra depois você receber todo o conhecimento que vai vir no desafio, pra você evoluir aí no seu negócio de teacher, tá? Então, o nosso desafio mesmo, ele vai começar na segunda-feira, a gente vai ter aula segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sendo sexta-feira uma aula de correções, enfim, de reforço, vamos dizer assim. As aulas mesmo de conteúdo vão ser de segunda a quinta-feira. E na sexta-feira de manhã eu vou abrir as vagas da trilha, inclusive, com uma oferta especial. E para preparar para esse momento em que vai ter uma chuva de conhecimento, mas que se a sua cabeça não estiver pronta, você não vai conseguir acessar, eu resolvi fazer essas lives de mentalidade antes. Então, bastante gente tá mandando mensagem, tá falando que tá gostando, que tá fazendo diferença, e isso é muito legal. Eu tô gostando bastante também de ver o desempenho de vocês e como é que tá indo, e perceber que algumas coisas que eu estou falando estão fazendo sentido e tá fazendo diferença para vocês. Isso é muito legal. Bonjour! Bom, quem tava aqui nas outras lives? Fala aqui no chat pra eu saber. E vamos falar do tema de hoje, tá? O tema de hoje é... Oi, Débora. O tema é como tomar decisões que encurtam a sua caminhada em 80%. Ontem a gente já deu uma introduzida nesse tema, porque o tema da live de ontem era muito próximo do tema de hoje. Ontem a gente falou de como fazer as coisas em 20% do tempo. É verdade, esqueci de falar. Feliz Dia das Mulheres para todo mundo. Bom dia, mulheres. Depois eu vou fazer um post sobre isso, que hoje eu tô apertada agora de manhã. Como que ontem a gente falou de como a gente poderia diminuir, né, as coisas que a gente faz e fazer em 20% das coisas, 20% do esforço. Hoje a gente vai falar de decisões que a gente toma que vão encurtar a nossa caminhada em 80%. E não é à toa que eu coloquei o 20 e o 80, né? Eu tô seguindo basicamente o princípio de Pareto. Então, a nossa ideia aqui é ter 20% do esforço geral para ter 80% do resultado geral. Vamos relembrar então o que a gente falou na outra live de quarta-feira sobre o perfeccionismo? Para pra pensar aqui, ó. O princípio, ó, vou até pesquisar aqui para poder explicar do jeitinho que é. O que é o princípio de Pareto? É um conceito que afirma que, em muitos fenômenos, aproximadamente 80% do efeito vem de 20% das causas. Da mesma forma que 80% do resultado vem de 20% do esforço, 80% do esforço só gera 20% do resultado. A gente falou muito sobre isso na nossa live do perfeccionismo. E só pra gente ter uma coisa consolidada na cabeça, para que fique claro para todo mundo, se não tiver ficado, porque é implícito, se você tá buscando só 20% do seu esforço, óbvio que o seu resultado não vai ser 100%. Então, você ainda sendo uma pessoa muito perfeccionista, que quer fazer as coisas perfeitas, não vai funcionar. Você não vai conseguir trabalhar menos e ter tudo perfeito. Você vai trabalhar menos e você vai ter as coisas 80% perfeitas. Conseguem entender? Sim ou não?
Porque a gente falou na live de perfeccionismo, e se você ainda tem um problema com isso, volta que assiste essa live de novo, tá salva aqui no feed, também tá salva lá no YouTube. A live de hoje também vai ficar tanto aqui no feed quanto no YouTube. E vocês precisam entender exatamente isso, que você não vai fazer as coisas 100% do jeito que você queria. Por quê? A gente falou nessa live. Porque a sua cabeça imagina uma coisa sempre melhor do que aquilo que você consegue colocar pra fora. E aí você às vezes fica frustrado porque o resultado que você teve não foi aquele que você imaginou, mas esse resultado só existia na sua cabeça. As outras pessoas não estão vendo esse resultado. As outras pessoas não tiveram acesso a essa imagem. Então, quando você deixa de fazer um projeto porque na sua cabeça ele era mais bonito, você tá simplesmente impedindo que as pessoas tenham acesso a qualquer parte desse conhecimento, porque você não aceitou colocar pra fora enquanto não tivesse perfeito. Te deu uma trabalheira terrível. Se você tivesse botado ele pra jogo quando ele tava 80% pronto, aquele momento, até ali, você teria tido 20% do esforço. E aí, o negócio já estaria funcionando, o negócio já estaria te rendendo e assim por diante. Então, a gente está em constante evolução, né? A gente está constantemente melhorando os nossos processos, melhorando os nossos resultados também. Mas a gente não tem que almejar o 100. A gente tem que almejar o 80, o bem feito, o da melhor forma que eu pude, e não é a melhor forma que me matou para que eu pudesse fazer. Dá pra entender? Sim ou não? Bom, mas vamos lá, né? Vamos falar aqui do que a gente vai falar hoje, do custo-benefício. O tema da nossa live é como tomar decisões que encurtam a sua caminhada em 80%. E sabe como é que você vai tomar decisões assim? Quando você parar para pensar no custo-benefício muito mais do que no custo das coisas. Por quê? O custo é uma coisa que a gente vê imediatamente. Eu tô aqui conversando com você, eu quero comprar uma banana. Você vai lá... Eita, deixa eu arrumar minha luz aqui rapidinho. Eita, que eu quase caí. Você vai lá e fala o preço da banana. Beleza, eu vou pensar em quanto custa essa banana. Mas, se eu tô falando de custo-benefício, eu tô pensando não só no custo que isso me tem agora, mas no benefício que isso vai me trazer, tanto agora quanto depois. Usando o exemplo que a gente falou ontem ali, que a minha mãe, ela vai em vários mercados diferentes, porque um produto tá R$1 mais barato no outro mercado e no fim das contas ela economiza ali no máximo R$10 nas compras do mês todas. Uma compra de 600, 700 reais, ela economiza R$10, sendo que ela gasta gasolina para ir em todos esses lugares e muito tempo para ter que ir em todos esses supermercados. Então, isso que é o que eu quero mostrar para vocês. Para pensar, eu vou repetir esse exemplo. A minha mãe, ela vai em supermercado e aí se ela chega lá e a massa de tomate está mais cara do que em outro mercado, R$1 mais caro, ela já não compra. Mesmo que ela vá fazer macarrão naquele dia ou no dia seguinte. Porque ela, primeiro de tudo, não tem clareza do que ela vai fazer com essa massa de tomate. Aí vamos supor que ela vai comprar também um papel higiênico e o papel higiênico tá R$2 mais caro. Beleza. Ela faz o resto das compras nesse mercado, que tá mais barato. Depois ela vai até o outro mercado fazer as compras mais baratas de novo. Pra ela acha que ela tá ganhando. Porque quando ela chega em casa, ela economizou R$10 comprando várias coisas em mercados diferentes. Mas se você para pra pensar mesmo nas entrelinhas, ela, na verdade, gastou foi muito mais. Por quê? Porque ela teve que ir a mercados diferentes, o que vai custar gasolina e que vai custar também tempo dela. Então, ela gastou um tempão danado para poder olhar qual que era o mais barato, para poder ir até o outro, para poder comprar, voltar para casa. Essa bagunça toda aí custou muito mais do que os R$10 que ela ganhou. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Fala aqui no chat para ver se tá fazendo sentido. Essa lógica é a lógica do custo-benefício. É isso que vai fazer com que você encurte a sua caminhada em 80%. Se a minha mãe aceitasse que ela ia pagar 80% das coisas mais baratas naquele mercado que ela já estava, em vez dela querer o 100%, ela só compra se for o mais barato, ela teria ganhado, deixado de perder muito dinheiro com essas outras decisões erradas, com esses outros caminhos que ela teve que ir e voltar. Então, essa é a lógica que a gente vai falar na aula de hoje. A gente vai falar sobre
o custo-benefício das coisas mesmo. Eu tenho uma tatuagem aqui que eu tenho muito carinho por ela, que tá escrito, a troco de quê? Acho que não vai dar pra vocês verem direito. Mas essa tatuagem, deixa eu ver se eu consigo virar. Não, assim vocês vão ver o fundo da sala, tá bom. Essa tatuagem, ela me lembra, ela tá bem na minha mão, porque ela me lembra o tempo todo de me questionar se aquilo que eu tô fazendo faz realmente sentido. Então, às vezes, eu me envolvo numa situação, me envolvo em alguma coisa, quando eu tô lá, eu percebo que, cara, esse negócio não tá fazendo sentido, esse negócio não tende a dar certo, isso aqui tá tomando muito meu tempo, o resultado não tá sendo legal, eu vou continuar insistindo nisso aqui? E aí eu olho e penso, a troco de quê? Por que eu vou ficar insistindo nisso? Por que eu vou ficar perdendo mais tempo nisso aqui que já deu errado só porque eu já gastei tanto tempo para chegar até aqui que eu fico com dó de ter desperdiçado esse tempo? Então eu vou desperdiçar mais tempo ainda até o negócio dar certo. Consegue entender? E também eu uso essa lógica do a troco de quê quando eu vou tomar decisões. Então, às vezes eu penso, nossa, igual ontem, uma menina mandou mensagem e falou, e pediu aula de inglês para mestrado. É um curso que eu adoro dar esse curso, eu adoro. É um curso que eu já dei esse curso tipo muitas vezes. A minha média de aprovação é 100%. Todo mundo que estudou comigo passou no mestrado e com notas altíssimas. Eu sempre tive nota acima de 9 dos meus alunos. E aí, quando ela mandou a mensagem, eu pensei por alguns segundos. Eu falei, será que eu vou dar esse curso pra ela? Pra eu poder voltar ativa como é que era? Porque eu gosto do curso, porque eu acho interessante. Mas depois eu pensei, putz, eu já tenho outras coisas pra fazer. Eu já tenho a trilha, que é o meu curso, que eu tenho que dar aula pros professores. Eu vou gravar aulas novas de vários cursos meus. Eu tô criando conteúdo no Instagram, eu faço aulão, eu faço live, não sei o quê. Faz sentido eu colocar 1 hora a mais de aula na minha semana, que não é 1 hora só, vocês sabem, principalmente curso que é preparatório para alguma coisa, você tem que preparar essa aula antes, você tem que corrigir coisa depois. Então, 2, 3 horas a mais na minha semana para poder ganhar o quê? Uns R$ 400 a mais no fim do mês, R$ 300 a mais no fim do mês, será que compensa? Não compensa para mim. Pra mim, nesse momento, não compensa. Por quê? Porque eu não faço só a conta do custo de, nossa, R$ 400 a mais, nossa, eu quero, nossa, eu preciso, R$ 500 a mais, meu Deus, R$ 500. Eu paro e penso, o que eu vou comprar de diferente com R$ 500? O que diferença prática R$ 500 vai fazer na minha vida? E a gente tem ideias mirabolantes, a gente tem ideias de, nossa, vai fazer uma diferença enorme, tá bom, o que você compraria? Agora, vocês todos que estão me assistindo, vamos fazer uma atividade prática aqui. Me fala uma coisa que você quer muito comprar e que você, se você tivesse dinheiro a mais, R$ 500 a mais, você compraria todos os meses. Me diz aquilo que você compraria que ia te fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. Às vezes nem é R$ 500, às vezes é mais, mas o que falta na sua vida que você pode comprar, tá? Financeiro, que vai fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida. Exemplo. Eu morava numa casa muito pequena e depois eu casei e a gente trabalha de casa, não tava cabendo. Morar numa casa maior que tivesse 3 quartos pra gente ter escritórios separados do nosso quarto também, faria uma quantidade enorme de diferença na minha qualidade de vida. Faria uma diferença gigante. E fez. Porque na casa antiga, como metade da casa praticamente era o meu escritório, eu vivia trabalhando. Nessa casa, fechei a porta, eu tenho uma casa inteira que existe para além do meu escritório. Então, esse gasto, esse investimento, ele fez diferença, entendeu? Ele alterou mesmo a minha qualidade de vida. Mas os R$ 500 a mais que eu pudesse ter com essa aluna, por exemplo, não ia fazer uma diferença tão grande da vida que eu tenho agora. Talvez eu pudesse comprar roupa, talvez eu pudesse comprar sapato, talvez eu pudesse, sei lá. Mas, na prática, o custo de dar essas aulas seria muito maior do que o benefício desse dinheiro. Tá conseguindo entender, gente? É tipo, você paga R$ 15 no Uber em vez de R$ 7 no metrô para poder economizar 30 minutos no trajeto.
Eu adoro essa analogia. Eu lembro direitinho de uma vez que eu fui com uma amiga pra São Paulo e ela queria andar de metrô pra tudo quanto é lado. E aí, gente, eu juro por Deus, eu olhei no Uber e, tipo assim, tava o mesmo preço do metrô, tava R$ 1 mais caro. E ela quis ir de metrô. E a gente levou 30 minutos a mais pra chegar. E eu fiquei muito indignada. Por quê? Porque eu tava com fome. E além de estar com fome, eu sou uma pessoa do custo-benefício. Eu não penso só no custo das coisas. Eu penso no benefício. Eu penso se faz sentido. Dá pra entender? Dava pra pagar um personal. Ótimo. Mas o personal, qual que é a diferença prática que o personal faria pra você? Ele ia te obrigar a ir pra academia, né? Ou você precisa por alguma questão de saúde? Porque geralmente o personal é só pra gente ser obrigada a ir. E eu vou falar uma coisa pra você. Quando a diferença que isso ia fazer, por exemplo, é poder contratar um profissional que vai eximir a gente de uma responsabilidade. Então, a gente tá entendendo que a gente continua com a mesma responsabilidade? Você continua não sendo a pessoa que vai pra academia. Você vai porque você é obrigada, porque o personal tá lá. Mesma coisa eu já contratei uma vez, inclusive. Eu compraria uma lava e seca. Ótimo, você compraria uma lava e seca. Então, em algum tempo, faz sentido você ter essa aluna para você ter esse dinheiro a mais para lava e seca. Mas depois que você tem a lava e seca, faz sentido continuar com esse tanto de aula, com esses mais alunos, para poder comprar mais o quê? Parcelar um intercâmbio. Mesma coisa, você consegue pagar um intercâmbio e depois você não precisa continuar desse jeito. Um curso que vai me trazer conhecimento para ter R$ 500. Aí já é outro ponto. A Amanda chegou no ponto que eu queria. Eu pagaria, olha só. Gente, olha o exemplo da Amanda que ela acabou de falar. Ela, com R$ 500 a mais, ela pagaria um personal. E aí, eu queria o personal pra vir em casa, porque eu odeio academia, eu também odeio. Ela queria R$ 500 a mais pra pagar um personal, mas ela não ia poder fazer personal porque ela estaria ocupada dando aula pra ganhar esses R$ 500 que ela, teoricamente, estaria gastando com o personal. Estão entendendo a lógica? Estão entendendo que não faz sentido? Então, essa live de hoje ela vai ser mais curta, que eu tenho que sair daqui a pouco. Então, 9h30 a gente acaba. Mas o que eu quero dizer é, as decisões que vão encurtar a sua caminhada em 80% são decisões de custo-benefício. Eu vou dar o exemplo da Ju, que tá assistindo a gente agora. Ela deixou eu dar esse exemplo, eu pedi pra ela. A gente conversou semana passada e ela falou... A gente estava falando sobre ter outras professoras trabalhando com você. Várias pessoas acham que é um luxo, que é incrível, que esse é o topo da cadeia alimentar do professor autônomo. Nossa, se eu tiver outras professoras trabalhando para mim, eu vou ganhar muito mais dinheiro. Eu vou ficar aqui só gerindo. Eu tenho as minhas aulas, eu ainda vou ganhar dinheiro em cima das aulas dela. É perfeito, né? Não, aí é que você se engana. Porque a trabalheira de ter uma professora trabalhando com você, o seu nome tá em jogo, porque foi você que captou aquele aluno, ter que captar alunos para ela, ter que fazer o controle financeiro de qualquer jeito, a cobrança do aluno de qualquer jeito, a organização da escola, padronizar as aulas da pessoa, preparar as aulas com a pessoa, tudo isso para ganhar R$ 500 a mais. Para ganhar R$ 500 a mais no fim do mês. Porque a professora, se você quiser pagar um salário digno para ela, né? Que tem muita gente aí que explora. A escola de idioma, vocês sabem, eles não pagam um salário digno. A pessoa fica com... a pessoa trabalha igual um condenado ali, ela ganha R$ 20, R$ 30, sendo que o dono da escola tá ganhando R$ 500 naquela mesma hora. Mas vamos descartar essa opção escravagista do trabalhador aí, do professor. Vamos considerar que você tem uma professora que você paga de forma adequada para essa professora. Você vai ganhar R$ 500 a mais pra uma trabalheira do caramba para ter essa professora trabalhando com você. No mundo financeiro, só vale a pena o esforço quando ele está alocado corretamente em uma janela de oportunidade condizente. Você falou difícil agora. Trabalhar mais para apagar emergências é apagar incêndio. Perfeito. Esse é o ponto. As decisões que você toma que vão encurtar o seu processo é o quê? R$ 15 a hora? Em pleno 2024, você tá doida? Não é possível. Março de 2024... Não, Cássio, não. Você, por favor, fala que você errou. Porque agora eu fiquei chocada. Gente, R$ 15 eu não saio da minha casa. R$ 15 eu não saio da minha casa.
Não tô falando por soberba, é porque não vale a pena. Sabe por quê? Eu tava dando uma vez, tem uns 2 ou 3 anos, uma escola me chamou pra trabalhar. Eu fui lá na entrevista, cheguei lá e perguntei, quanto que é a hora? Ah, é 5,50. 2 ou 3 anos atrás. E eu falei assim, R$ 5,50 é menos que 1 litro de gasolina. Eu vou vir aqui dar aula por 1 hora e eu tenho que preparar essa aula antes. Eu vou me virar, porque eram vários alunos de níveis diferentes. Dar essa aula aleatória aqui, que claramente não existe uma metodologia muito adequada, porque é uma escola de informática, não de inglês. Depois eu vou voltar pra minha casa, eu vou gastar, sei lá, 3 horas no processo inteiro, 2 horas e meia no processo inteiro, por causa de R$ 5? Não tem condição. Não tem condição. E agora que a Cassila tá me falando, R$ 15 a hora na escola, na cidade dela, isso é um absurdo. Um absurdo. Um absurdo. Então, por isso eu acabei de largar o CLT pra investir em mim. Isso que é o que eu quero falar pra vocês. O custo-benefício das coisas. Então, como você vai tomar decisões que vão encurtar sua caminhada em 80%? Tomando decisões inteligentes. Em vez de pensar só no quanto isso custa, pensa no quanto isso te traz. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente já tá quase finalizando, mas vamos lá. Eu vou falar do tatuador que o Diego foi fazer a tatuagem dele, tá? Quando o Diego chegou, né, lá pra fazer, quando eu fiz a minha tatuagem, ó o tamanho dela, essa tatuagem aqui da Frida, levou 9 horas pra fazer. Foi muito cansativo. Foi muito cansativo. No final eu tava assim, morrendo de dor, não tava com paciência, eu tava querendo ir embora. O processo foi penoso pra fazer. Eu já sabia que ela era grande e que ia ser complicada. O Diego levou 6 horas pra fazer o braço inteiro dele. Ele fez daqui até aqui. 6 horas. Foi 6 horas, amor? Amor? Quanto tempo você levou pra fazer o braço todo? Foi 6 horas, não foi? É, 6 horas. Eu acho que foi um pouco menos, porque eu lembro que eu tava na terapia, eu saí, já fui buscar ele, eu acabei umas 7h30. Eu acho que foi menos de 6 horas de trabalho. E eu fiquei assim, não é possível. Como que você fez uma tatuagem em 6 horas, sendo que a minha, só esse pedacinho aqui, foi 9 horas? Aí, o que eu fui descobrir? O investimento que o tatuador faz. O tatuador tem uma impressora que já imprime o papel em carbono com o decalque. Então ele não precisa ficar fazendo decalque à mão. O meu tatuador fez o decalque inteiro à mão. Ele levou 1h30 só para fazer o decalque. O tatuador do Diego tem uma impressora, custa 3 mil, que eu perguntei para ele, que eu sou cara de pau. Uma impressora de 3 mil reais que fez o negócio inteiro para ele. O meu era desse tamanho, gente. Se fosse um braço inteiro igual ao do Diego, com certeza o cara ia levar 3 horas fazendo. Ele mesmo falou, eu ia ter que fazer em casa, porque não ia ter como, 3 horas no mínimo. Outra coisa que ele investiu também, uma maquininha. A maquininha do cara que fez a minha era uma maquininha que tinha fio e que ele tinha que ficar apertando no pedal e toda hora ele tinha que parar pra mexer, pra não sei o quê. E tinha uma máquina diferente pra sombreado, uma máquina pra pontilismo, uma máquina pra não sei o quê. O cara do Diego tinha uma maquininha sem fio, incrível, que ele simplesmente tirava a ponta e botava outra ponta. Não precisava de uma máquina pra cada coisa. Aquela máquina custa 10 mil reais. Quando ele me falou, eu quase caí pra trás. Falei, caraca, 10 conto, 10 mil reais. Mas, ele tendo uma impressora de 3 mil e uma máquina de 10 mil, ele faz as tatuagens que ele faria em 1/3 do tempo. Isso faz com que ele tenha muito mais tatuagens, muito mais clientes e com que o dinheiro todo que ele tá ganhando a mais compense os 13 mil que ele gastou com isso. E para além disso, ele comprou uma vez essa maquininha, ele comprou uma vez essa impressora. Não é uma coisa que ele vai ter que ficar comprando todo dia. Isso é a decisão que você precisa aprender a tomar. É a conta do custo-benefício para além da conta só do custo. Quando eu tava na escola pública, eles não tinham, teve uma época que não tinha impressora para poder imprimir as provas, não tinha tinta. Eu tive que comprar minha própria impressora. Quando eu lembro disso, eu fico com raiva de novo. Mas vamos lá. Eu comprei minha impressora para fazer as minhas provas. Eu fiz as contas. Eu tinha 8 turmas e eu tinha cerca de 40 alunos por turma. Se eu fosse mandar imprimir, porque a escola não ia pagar, depois a gente discute o termo de o quanto isso é injusto e errado, mas vamos falar aqui na prática, tá? Se a escola não fosse pagar o valor que eu ia pagar para imprimir, vamos fazer conta aqui porque eu não sei quanto que é. 40 vezes 8 são 320, mas cada atividade, cada prova tinha pelo menos 4 páginas. São 1.280 páginas. Na época, o Xerox
era 50 centavos. Eu ia gastar R$ 640 para imprimir as provas daquele bimestre para as minhas turmas, sem contar a folha e o resto. Eu fui na internet e pesquisei impressora jato de tinta laser, que eu sabia que era a que imprimia mais barato. A impressora custava R$ 1.000. Aí eu fiz uma conta. Eu vou gastar R$ 640 em xerox. Eu sei que o dinheiro tinha que ter vindo da escola. Depois a gente discute sobre isso, tá? Eu vou gastar R$ 640 em xerox. Ou eu vou comprar uma impressora de R$ 1.000 e poder fazer quantos xerox eu quiser pro resto da minha vida. Porque a conta também que eu fiz foi, a impressora de laser custa mais caro do que a impressora comum, mas a tinta dela é muito mais barata. Então, a longo prazo, ela funciona melhor. Ela faz 2.000 impressões com a mesma coisa de tinta lá, enquanto que a outra faz 50. Fiz a conta, comprei a impressora maior, tenho ela até hoje, ela tem tinta até hoje, isso aconteceu em 2019, e eu posso imprimir o que eu quiser, e vira e mexe, eu fico imprimindo várias coisas só porque eu adoro imprimir coisa, porque o professor tem esse problema. Conseguem ver que a outra conta que eu tive que fazer para o negócio funcionar? Então, gente, tem muita coisa na vida que você não pode pensar só quanto isso custa, você tem que pensar quanto isso custa versus quanto isso me traz de volta. Então, vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que tá me assistindo, que eu não vou falar quem é pra não expor ela, mas ela sabe que é ela. Ela tem uma escola também, e daí ela tem outras pessoas trabalhando com ela, que dá um trabalho absurdo, porque são pessoas, enfim, aí às vezes não chega, às vezes vai pras férias e não volta, não sei o que, enfim, problema X lá. E ela prefere ter esse trabalho todo do que fazer os infoprodutos dela pra ela ficar vendendo os infoprodutos. Dá trabalho de fazer o infoproduto? Dá. Fabricar ele custa tempo. Mas todo o dinheiro que ele vai te trazer estando vendendo toda semana, pelo menos, vai pagar todo esse investimento muito mais rápido. Você não vai precisar ficar com essa professora. Você não vai precisar ficar com essa dor de cabeça de ter essa professora trabalhando com você. Você não vai precisar ficar o tempo todo, tomando conta da aula que ela tá dando, e não sei o quê, e aquela dor de cabeça, aquele estresse, ter que dar aula pra ela muitas vezes porque ela ainda não voltou, esse negócio todo, você estaria com seu próprio produto. Então, quando eu falo isso pra vocês, não é uma questão de, tirei da minha cabeça, é uma questão séria. Entre ter uma escola e ter os meus infoprodutos, eu não tenho dúvidas da minha escolha. Eu não quero, e quando eu comecei aqui no digital, eu tinha uma escola, eu tava com outras professoras, até que eu me dei conta disso. Eu tinha que ficar captando aluno pra ela, fazendo organização pra ela, montando aula pra ela, fazendo esse negócio todo, sendo que eu ia ganhar o quê? R$ 500 a mais no mês por turma que ela tivesse. Isso quando eu ganhava muito. R$ 500 a mais no mês, eu conseguia fazer com um infoproduto meu, sem a dor de cabeça de captar aluno nenhum, sem a dor de cabeça de preparar aula pra ninguém, sem a dor de cabeça de ficar tomando conta se ela tá dando ou não. Todo mês, no mínimo. Deu pra entender a lógica? Sim ou não? Então, pra gente terminar, como tomar decisões que encurtam a sua caminhada em 80%? Para de pensar no custo do agora e começa a pensar no benefício do depois. Então, algumas de vocês aí já falaram e eu concordo totalmente. Não é porque é o meu curso, mas qualquer curso que seja bom de verdade, mesma lógica. Se você entra num curso, se você não ganha dinheiro assim toda vez, porque você ainda não sabe ter infoproduto, porque você não sabe montar turma, porque você não sabe captar aluno, você ficar se matando de trabalhar para ter um pouquinho de dinheiro a mais, para você poder gastar esse dinheiro com coisas que você tá suprindo o quanto você trabalha, sabe? Você gasta esse dinheiro na Shopee porque você fala, eu mereço, eu trabalho demais. Era melhor você pegar esse dinheiro e investir num curso. Então, eu vou dar o exemplo do meu curso. A trilha vai te ensinar a captar aluno, a montar turma e criar infoproduto. Eu não tenho dúvidas de que em menos de um mês, ou menos de 2 meses, você vai fazer o valor que você investiu lá, tá? O valor completo. Mas o valor da mensalidade é R$ 250. Você vai pagar R$ 250 por um ano e depois você nunca mais vai pagar. Todo esse conhecimento vai ficar com você até o dia que você morrer. E você vai só aumentando, porque conhecimento a gente não perde. E dentro desse método você vai aprender, você vai ter mais alunos, você vai ter turma, você vai ter infoproduto. Conseguem ver que é um investimento? Essa é a lógica. Educação não é gasto, é investimento. Mas se você
como que eu vou dizer isso? Se recusa a tomar a decisão de entrar, porque, nesse momento, R$ 250 é muita coisa pra mim. Nesse momento eu não consigo, porque eu tenho outra coisa pra gastar. Eu preciso comprar, sei lá, uma câmera melhor. Eu preciso comprar uma luz melhor pra minha aula. A câmera melhor, a luz melhor não vai te trazer aluno agora. O que a gente faz primeiro é o que vai trazer retorno mais rápido. O que vai te trazer retorno é o quê? Aprender a captar essas galeras. Depois, com o dinheiro que você fizer, você vai comprar uma câmera melhor, uma luz melhor, tudo que você quiser melhor, uma estante dessa, o que você quiser melhor. Mas primeiro você vai investir naquilo que vai te trazer mais retorno, mais rápido. Certo, gente? Então, a aula de hoje era simplesmente para poder falar para vocês que não pense só nos custos das coisas, pense no benefício. Pense no benefício curto prazo e longo prazo. Não fica focado no que tá te pegando agora. Nossa, isso aqui tá difícil agora. Nossa, vai ficar mais difícil pra mim se eu tiver essa conta a mais. Vai ficar mais difícil pra mim se eu tiver que investir meu tempo nisso. Realmente vai ficar mais complicado, mas é por um tempo. Depois acaba. E aí você vai ter o benefício disso pra sempre. Igual eu falei, a impressora que eu tive que comprar, ela era cara, era R$ 1.000. Eu lembro que eu parcelei na época. Era R$ 100 por mês que eu pagava com ódio. Mas na segunda vez que eu tive que imprimir minhas próprias provas e que aí eu percebi que eu ia ter gastado mais do que o quanto eu gastei na impressora antes, foi feliz, eu fiquei rindo, ui, que glória, maravilha. Que eu obriguei a escola a me dar as folhas, inclusive, pra eu imprimir. Pelo menos isso eles fizeram. E até hoje eu tenho a impressora, até hoje eu não troquei a tinta, são as mesmas tintas e o negócio funciona. Fez muito mais do que 2.000 cópias, tá? Muito mais. Bom, é isso, galera. Eu agradeço vocês por terem assistido as aulas que eu passei aqui essa semana. Elas estão ficando salvas no YouTube, estão ficando salvas aqui no Insta. Se você estiver tendo algum tipo de insight, me conta. Eu gosto muito de saber. E obrigada pela presença de vocês. Se ficou alguma pequenina coisa na sua cabeça de todos os dias que eu falei, eu já me sinto grata. Porque a minha intenção aqui era te falar coisas de mentalidade que estão te travando para além do conteúdo. Na maioria de vocês, o problema não é a falta de conteúdo, é a falta de cabeça. Você não sabe tomar decisões inteligentes, porque ninguém te ensinou. Essa que é a verdade. Então eu tô aqui pra te dar alguns insights. Bom, obrigada por vocês terem me ouvido, tá? E nos vemos na segunda-feira. Nosso desafio começa, vai ser de segunda a sexta, meio-dia. E pra você se inscrever, o link tá na minha bio, tá bom? Beijo, gente. Bom vê-las. Sextou. Até mais. Tchau.